Alô pessoal, tudo bem? Professor Rafael, hoje a gente vai falar de uma coisa importante, que é a troca de tipo de dados, ou cast de dados. Vamos ver como isso acontece no C, até para evitar problemas que vocês, porventura, possam estar tendo na resolução dos seus problemas, tá? Vamos ver como é que o C faz essa troca internamente de tipo de dados, tá? Bora lá. Então, o cast de dados pode ocorrer de duas formas, pessoal. De forma implícita, quando o próprio se resolve para a gente, ou de forma explícita, quando a gente, como desenvolvedor, acaba dizendo que a gente quer que troque o tipo de dados. Então, vamos ver como é que funciona. O cast implícito, aquele que o C vai fazer diretamente para nós, a linguagem. O tipo de resultado nesse caso de uma expressão, o tipo de resultado de uma expressão nesse caso de cast implícito vai depender do tipo dos operandos. Então vamos dar uma olhada no exemplo. Aqui a gente criou um programinha bem básico, né, pessoal? Lá, demos include std ou main, declaramos três variáveis, uma do tipo float, R, e duas do tipo inteiro, A e B, ok? Nenhum problema até aí. Depois a gente inicializou essas variáveis. A recebeu o valor 11 e o B recebeu o valor 2. Tranquilo. Vamos para agora a operação que a gente vai fazer. Qual a operação que a gente quer fazer? R recebe A divididos por B. Bom, vai pegar o valor, R é um float, a gente fica pensando, um tipo de ponto flutuante, vai receber o valor de A, que é 11 divididos por 2, que é o valor que está em B, 11 divididos por 2 vai dar 5,5, imprimimos o resultado aqui como um tipo o float. Bom, vamos executar isso aqui, eu já criei esse arquivo, exatamente igual que está nos slides aqui, para a gente rodar aqui direto no nosso dev. Vocês podem fazer também dentro do, da plataforma online, se estiver usando online. Enfim, vamos lá. Executar, compilar, executar, ou F11. Vamos rodar e vamos ver o que vai acontecer. Para nossa surpresa aqui, o resultado deu 5,0, ou seja, perdemos a informação das casas decimais. Ué, mas por que isso acontece? A gente está recebendo dado uma variável que é float, a gente deveria estar suportando isso, né? Vamos ver como é que isso acontece como é que o C trata isso. Bom, vamos dar uma olhadinha de novo aqui. O tipo do resultado de uma expressão vai depender do tipo dos operandos. Então, a gente tem a seguinte expressão que a gente está trabalhando. R, que é um float, recebe A divididos por B. Quem são os operandos aqui? Os operandos que nós temos são duas variáveis do tipo inteiro. E quando a gente opera inteiro com inteiro no C, o que resulta para nós? Resulta em um outro inteiro. E então a gente perde a informação, porque só depois que a gente faz o cálculo, né, da expressão é que ela é atribuída à variável que está à esquerda, que é do tipo float. Então a gente só vai imprimir, na verdade, o resultado como tipo float, mas na verdade, quando a gente fizer o cálculo da expressão A divididos por B, como a gente tem dois inteiros, ele vai pegar e vai recalcular isso, um inteiro dividido por outro inteiro, vai resultar num inteiro e a gente vai perder informação. Bom, como é que a gente resolve isso? Pô, isso é um problema, né? Como é que a gente resolve isso? Podem estar enfrentando algumas vezes alguns probleminhas que a gente está trabalhando. Vamos lá. Tem algumas formas. Se a gente quiser trabalhar ainda com cast implícito, né, manter essa questão deixar a ferramenta trabalhar para a gente pode fazer uma modificação simples de tornar um dos dois dados do tipo float. Né? O tipo float é um tipo que guarda mais informação, né? Então, e é o tipo maior, vai ter que ocupar mais espaço, digamos assim. Então, ele tem mais informações. Então, eu posso simplesmente transformar o A num float, tá? Então, essa é a alteração que a gente fez e vamos executar esse programinha agora com essa pequena modificação. Vamos modificar ele aqui. Então, mudamos aqui o A, a gente vai tirar da declaração do inteiro e vai jogar para o float. A, R, A, beleza? O A e R para ficar igual ao que está ali no slide, né? Enfim, mas não vai interferir isso. E o restante é tudo igual. Agora a gente só mudou o tipo de dado de A. Vamos executar esse cara e ver o que acontece. F11 vai abrir o terminal aqui e agora a gente tem o resultado 5.5, que é o resultado que a gente esperava, tá? Por que isso? Vamos dar uma olhada. Vamos lá dar uma olhadinha no que aconteceu aqui. Quando a gente opera, então, com dois dados, né? Opa, perdão. E esse primeiro dado é um tipo do ponto flutuante, o segundo é inteiro. Então, o resultado da expressão depende do tipo dos operandos. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar o dado com mais informação
e, na verdade, vai pegar o dado com menor informação e vai transformar esse dado do mesmo tipo do dado de maior informação. Então, float tem mais informações, tem as casas decimais, então o int vai se tornar um float, internamente vai fazer isso para a gente, não precisa fazer nada, e float com float retorna float, e aí a gente não perde, como a gente já viu ali, a informação das casas depois da vírgula. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então é isso que acontece. Uma das formas, um workaround, aí, uma forma de a gente burlar esse problema é fazer dessa forma. Tranquilos? Bom, mas o meu programa não faz, é semanticamente incorreto eu mudar o meu tipo de dado. O cara tem que ser inteiro o A, não é possível que ele seja float, não faz sentido para a semântica do dado que a gente está trabalhando. Tem como eu fazer alguma modificação mantendo, então, os tipos? Tem. Tem o que a gente chama de cast explícito. Explícito por quê? Porque o desenvolvedor explicita ou informa explicitamente que vai trocar o tipo de dado naquele momento. Então a gente pode fazer isso dessa seguinte forma. Mantivemos, voltamos à configuração original do nosso programa, ou seja, o A voltou a ser inteiro, então vamos modificar aqui de novo, o A agora vai voltar para ser inteiro, vamos deixar só o R como float, o A declarado novamente como inteiro. E aqui nessa linha que a gente vai declarar, né, vai dizer, ó, aqui que ocorre o cast explícito. Estou dizendo, ó, antes de executar essa expressão, eu preciso que tu transforme esses dois operandos aqui em tipo float, porque eu não quero perder qualquer informação. Então, dizendo isso no programa, então a gente pode colocar aqui, abre e fecha parênteses, antes da expressão que eu vou dizer, ó, float, eu quero que A e B sejam transformados, ou seja, tenham o seu tipo de dado trocado para float, para que eu não perca nenhum dado relacionado a essa expressão, beleza? Com isso eu forço o cast explícito, ou seja, explicitamente estou informando lá para o C que eu vou trocar o tipo de dado nesse ponto para não perder nenhuma informação. Vamos rodar aqui esse cara, vamos mudar até aqui resultado com cast explícito. Tá? Salvei, F11, vamos rodar ele. Cadê nossa... Aqui, tá aqui. Resultado do cast explícito, 5.5. Mantive aí, dessa forma, o A como inteiro, ou seja, não teve prejuízo nenhum para a semântica dele. E eu pude fazer o cálculo da expressão sem perder nenhum dado, ou seja, sem perder casas depois da vírgula. Beleza, pessoal? Então, acredito que vocês podem estar enfrentando algum tipo de problema com os cálculos. É bem possível que seja relacionado a isso, né? Então, vocês podem estar trabalhando com tanto cast explícito como implícito no C. Tá bem, pessoal? Acho que é isso. É só uma videoaula rápida para falar um pouquinho sobre os tipos de dados, tá bem? Qualquer dúvida, abram um tópico no fórum e vamos discutir entre nós, com os tutores, entre os colegas, tá bem? Um abraço e até a próxima.